gente busca toda hora estar questionando, estar refletindo sobre essa busca da vida perfeita, né? Todos nós, em algum momento, estamos buscando uma forma de aperfeiçoar a nossa vida, né? Ou pelo menos de mostrar que a nossa vida é perfeita, né? E eu trouxe uma história hoje, aqui eu trouxe só uma ilustração mesmo, né? A gente quase não vai falar muito de redes sociais, mas é só uma ilustração. A história mesmo que eu trouxe é uma história que acontece lá no Japão. Eu já procurei saber, aqui no Brasil já tem, mas lá no Japão isso já é bem mais antigo, já acontece há bastante tempo. É uma empresa, são empresas de aluguel de pessoas. Vocês já ouviram falar disso? Não. Aluguel de pessoas. E eu fui procurar, é verdade. Então, começou, né, a história desse nosso personagem, começou num dia que uma mãezinha, uma mãe solteira, lá eles são muito tradicionais, né, e a mãe não conseguia matricular a filha numa pré-escola, uma escola de educação infantil, por ela ser mãe solteira. E ela então pediu para que um amigo fosse acompanhá-la na matrícula nessa escola. E esse amigo foi, né? Quando chegou lá, ele ficou muito embaraçado, porque ele não sabia como se comportar. Porque era uma criança e ele tinha que se passar por pai e ele não sabia como se comportar ali. Então ele ficou muito enrolado com aquilo e ele percebeu ali uma demanda para um negócio. Naquele momento ele falou, nossa, acho que tem uma chance aqui de montar um negócio aqui. E aí, o que ele fez? Ele foi estudar. Estudou, ele já tinha feito teatro, ele já tinha participado de uma banda de rock, era uma pessoa que gostava de contar piada. Então ele falou, não tá tão difícil, eu só preciso estudar o comportamento de um pai. E aí ele foi estudar todas as questões familiares, tudo que ele podia fazer para ser um bom pai. E a partir dali ele assumiu aquela atuação, né? E conseguiram matricular a criança, voltaram e procuraram uma outra escola, conseguiram matricular a criança. E a partir dali ele foi contratado por essa mãe para ser o pai da criança. Porque a criança, ela tinha... Não, é um outro caso. Ele fez a matrícula. E aí uma outra mãe que tinha uma filha que estava tendo problemas na escola por conta de não ter pai, né? O pai tinha deixado a família, um pai que tinha um comportamento abusivo, maltratava a mãe, a filha, eles se separaram quando a filha ainda era pequenininha e a filha foi crescendo e quando foi para a escola ela começou a sofrer bullying, começou a ficar entristecida porque não tinha a figura do pai junto com ela. E aí esse nosso personagem já tinha então essa empresa, né? E aí ela resolveu contratar esse rapaz para ser então o pai da criança. E no caso da empresa, né, a empresa foi aberta em 2009, olha, bem antiga essa empresa. Ela se chama Melhor que a Realidade. Melhor que a realidade. Então ele assistiu a filmes, estudou o comportamento das famílias, fez tudo o que ele pode para aprender sobre todos os setores, todos os cenários, né, da sociedade. Hoje ele tem 20 funcionários fixos e 1000 freelancers. Então imagina só a grandiosidade dessa empresa, né? Quanta gente ele não emprega. Então são mulheres e homens que fazem tios, tias, avós, filhas, esposas. Nos últimos 9 anos ele realizou 8.000 casamentos, 700 funerais, tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei. No Japão é permitido fazer isso. E tem um manual para cada situação. A gente tá rindo, mas é verdade, gente. Não é? Eu fui em 2 velórios que assim, acho que tinha menos de 5 pessoas. Então. E eu pensava, gente, que velório triste, não tem ninguém. Um deles estava tocando uma, sei lá, harpa, alguma coisa assim. Mas, gente, que coisa triste.
Mas eu imaginei, se tivesse um monte de gente ali meio triste, chorando. Ia ser um sucesso. Ia ser um sucesso esse funeral, né? Mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, vamos pensar num casamento, né? Uma moça que os pais querem muito, ele até conta essa história, eles querem muito que ela se case, né? E ela é uma pessoa independente, não quer se casar, prefere ter seguir carreira. Então o que faz? Contrata a empresa. As únicas pessoas conhecidas da festa são os pais da noiva, porque os outros todos são figurantes. Então, o noivo, os pais do noivo, os convidados, por isso tanta gente empregada, porque até os convidados das festas, dos funerais, são figurantes, são atores, não é? Então, a história, ela seria cômica se não fosse trágica, porque ele já foi 5 vezes ao altar, né? Já foi pai, amigo, namorado. Então, ele já foi, inclusive, contratado para pedir desculpas para um marido traído. Isso é difícil. Então, as histórias que ele conta são histórias assim que a gente dá risada, mas é ele fazendo representando uma vida ideal. Então, olhem para vocês verem para onde que a gente está caminhando, né? Então, a gente sempre tem que prestar atenção nessa transição do que a gente está vendo para aquilo que que está nos levando realmente para um caminho do autoconhecimento, da aceitação, da resiliência, que é um assunto que eu quero trazer hoje, né? E nesse caso, a mãe contratou o serviço dele, ela paga cerca de $200 para cada vez que ele atua com a criança, e ele é pai dessa criança há 12 anos, se não me engano, 12 ou 9 anos. 9 anos. Há 9 anos, ele faz o papel de pai dessa criança. A criança melhorou muito na escola, melhorou muito, é uma criança saudável, emocionalmente equilibrada, ele tem esse contato com a criança, eles saem juntos. Mas a criança não sabe. A criança não sabe ainda. Ah, tá. Então chegamos no ápice da nossa história, né? Fica difícil imaginar um final feliz para essa história. Porque eu tenho um comentário, eu poderia contratar a seleção da Argentina para enfrentar o eu sabia, a preleção já tá assim, você ainda vem com essa... já tá engraçada. E aí, bom, então a gente fica pensando assim, né? Essa história, ele fala até na história que ele conta, né? Ele fala que ele tem 80% dele reza para que a criança nunca descubra. Os outros 20% para que ela, se descobrir, que ela o perdoe. Então, a gente fica assim pensando, né? O que seria melhor nesse caso? Né? A criança passar por um trauma. Nós não estamos aqui para fazer, isso é só para a gente poder refletir um pouco, né? Mas a criança passaria por um trauma por não ter o contato do pai. E por outro lado, a mãe preferiu dar um conforto emocional, mas comprando uma realidade, uma irrealidade, né? Para poder ter ali. Então a ideia hoje é justamente a gente falar um pouco dessa vulnerabilidade da realidade. Eu tenho esse livro, eu li Você tem? recentemente. Ah, ela é ótima, muito né? bom. Ela chama Brené Brown, ela é uma best-seller em terapia e ela estudou durante 5 anos a vergonha. Esse foi o tema do estudo dela, vergonha, né? Então eu acho que o tema hoje, assim, que a gente traz é essa vulnerabilidade que a gente se encontra quando a gente passa a ter vergonha de uma situação que a gente vive. E isso serve para qualquer um de nós, porque muitas vezes a gente tem vergonha de coisas banais, né? Como a
a gente sempre brinca, ninguém posta um prato de arroz, feijão e ovo frito no Instagram, né? Mas por quê? Porque a gente gosta de pôr um prato bonito que a gente come, um restaurante chique. Então essas coisas nos fazem sentir mais orgulho da vida que a gente vive, né? Eu dei um exemplo bobo, mas se a gente for pensar, a gente hoje está seguindo os padrões que a sociedade praticamente exige de nós, que ela nos mostra um modelo social. E aí, para que a gente não sinta essa vergonha, que a gente tenha essa coragem, né? A gente precisa, essa coragem de estar em sociedade, a gente acaba se colocando como um refém desse modelo externo, desse modelo que a gente vê fora, né? Então a gente traz uma coisa de fora para dentro. E a Brené Brown, ela fala muito claramente isso, que a gente evita algumas situações de enfrentamento da vida para não sofrer, para não ser infeliz, que foi o que a nossa personagem fez. Ela quis proteger a filha de um enfrentamento, não é? E ao mesmo tempo ela criou uma situação que a gente não sabe como vai terminar, né? Não tem um final ali, a gente não sabe, também não cabe aqui nesse caso. A gente está refletindo sobre, eu peguei um caso bem extremo, mas cada um de nós aqui pode trazer para si uma história e encontrar pelo menos uma situação em que a gente se colocou à mercê do que a sociedade está exigindo de nós, né? Isso tem acontecido muito com os adolescentes nas escolas, né, Diane? Muito com os adolescentes, porque parece que criou-se um modelo e o adolescente fica correndo atrás daquilo. E os pais, muitas vezes, eles compram essa ideia, né? Eles vão junto com a criança, porque eles querem tanto ver os filhos felizes, que eles vão junto com a criança naquela busca, né? E aquilo vira um ciclo, porque quando os pais percebem, eles também estão numa busca incessante para algo que não é real, né? Algo que não é deles. Então, é uma situação que eu diria cruel com o que nós planejamos para nós mesmos, porque todos nós temos um planejamento. Todos nós temos algo que nós nos programamos a cumprir, a ser, a agir, a nos comportar, né? Todos nós tivemos um começo lá atrás, uma história, uma essência, né? Uma centelha ali que nos colocou num caminho e a gente pensou assim, a gente disse, né, para nós mesmos, nós vamos seguir essa linha, esse caminho, nós vamos ser assim, desse jeito, inclusive fisicamente, não é isso que a gente aprende? Foi assim que nós nos propusemos a fazer. E aí quando a gente vê, a gente está ali envolvido numa engrenagem que não é aquela mais que nós nos propusemos. Então, a Brené Brown, ela fala que vulnerabilidade não é fraqueza, porque muitos de nós falamos que ser vulnerável é ser fracos. Está relacionado à fraqueza, é sinônimo de fraqueza, né? Eu não tenho voz, eu sou vulnerável, eu deixo me levar, eu faço o que as pessoas querem, então eu estou vulnerável. E ela diz que não, que vulnerabilidade não é fraqueza, que vulnerabilidade é o começo de uma aceitação, de uma coragem, é o começo de uma atitude nossa. Para que a gente tenha uma atitude, a gente precisa estar vulnerável. Olha o que ela fala, que interessante que é, né? Para que a gente comece, para que a gente erga a cabeça e fale, não, eu vou exercer tudo isso, eu vou realizar tudo dentro da minha potencialidade, a vulnerabilidade faz parte, porque é o encontro de nós mesmos com o que a gente realmente é, com as nossas
dificuldades, né? E depois que nós nos encontramos com essa vulnerabilidade, a gente então vai descobrir o nosso próprio caminho, encontrar o que nós realmente somos. Porque até enquanto você está lutando para ser o que o outro quer que você seja, a gente não está vulnerável. Olha só que interessante. Aí é ser forte, né? Porque eu estou fazendo tudo o que a sociedade quer. Então eu estou demonstrando força. Olha só a discrepância, né? Ao passo que justamente naquele momento em que a gente se encontra com a gente mesmo, com a nossa própria essência, o que a gente realmente é naquele momento que nós vamos nos adaptar às mudanças, não é? Do que a sociedade propõe, do que a gente está vivendo ali, descobrir o nosso próprio caminho dentro daquela sociedade, dentro daquele meio que a gente está vivendo e encontrar coragem para enfrentar os desafios. Será que essa mãe, ela teve isso aqui? Não, né? Ela não correspondeu a isso aqui, ela não realizou isso aqui. Na verdade, a atitude que ela teve foi uma atitude de fraqueza. Aí sim foi uma atitude de fraqueza. Mas ela não se adaptou àquela vida que ela precisava levar, ela não descobriu um caminho próprio e ela não teve coragem de enfrentar esse caminho que era dela, esse mundo que era para ela viver, né? Então a gente pensa assim, Chico, né, fala pra gente que é exatamente disso que a vida é feita, de momentos que temos que passar, sendo bons ou ruins, para o nosso próprio aprendizado, nunca esquecendo do mais importante. Nessa vida nada é por acaso, absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que ela tem que ser. Para nós que somos espíritas, será que ela não tinha que passar por aquilo que estava previsto para ela? Aquela criança provavelmente não precisava passar por aquilo? A gente sempre fala que a gente está no lugar certo, na hora certa, ganhando o que a gente tem que ganhar, trabalhando com o que a gente tem que trabalhar, na família que a gente tem que estar. Não é uma fala recorrente entre nós? Então, quem somos nós para tentar mudar uma situação, um cenário, um meio em que a gente foi inserido? Todos nós temos algo que nos é proposto na vida, né? Tudo, independente de onde nós estejamos. Qualquer trabalho que a gente tiver, qualquer situação que a gente estiver vivendo, por mais que a gente questione, né? Por mais que a gente fale, nossa, mas por que eu estou nessa família? Por que eu tenho que fazer esse enfrentamento? Por que é tão difícil assim? A gente questiona porque a gente está nessa caminhada, né, de aceitação. Mas por mais que a gente questione, a gente sabe que era aquele lugar que a gente precisava estar. E que tem algo para a gente aprender daquilo. Tem algo para a gente aprender daquilo, né? Cada um de nós tem as suas peculiaridades, tem as suas características especiais que nos foram dadas, vamos pensar assim, em termos de talento, né? Para que a gente fizesse o máximo, que a gente se esforçasse o máximo para realizar tudo isso no nosso meio. Então cada um tem a sua tarefa, né? Cada um tem sua tarefa. Então é só olhar para o que a gente faz com consciência e perceber o valor que a gente tem para aquele lugar onde a gente vive. Não que o trabalho dele não tenha valor, eu não estou questionando isso, né? A gente vai saber, vai ver que espiritualmente também tem uma história ali para ele cumprir. Mas a gente traz hoje uma reflexão acerca da nossa resiliência, da nossa aceitação,
da nossa busca pelo entendimento do nosso papel social. Não tem como a gente entender o nosso papel espiritual, que é mais difícil porque é invisível, a gente não sabe, não tem receita, se a gente não olhar para o nosso papel social. Se a gente olha para o nosso papel social, entende esse papel e estabelece um padrão, um norte, principalmente dentro do Evangelho, né? Principalmente dentro dessa luz que Jesus nos mostra, muito provavelmente a gente vai estar correspondendo com esse papel espiritual que a gente se propôs na nossa vida. Elas estão correlacionadas. Uma coisa não é diferente da outra. Eu não sou um espírito fazendo uma coisa e um ser físico aqui fazendo outra, né? Tá tudo relacionado. Então, nós somos um instrumento dessa história espiritual, dessa trajetória espiritual. Por isso que é tão importante olhar para as coisas que a gente faz, né? E muitos de nós nos apegamos nesse papel espiritual, numa vida espiritualizada, né? Na meditação, numa religião, em algo muito fora da nossa realidade, e esquecemos do que a gente vive aqui, junto aqui, nós aqui, quando a gente vai para casa, quando a gente sai no trânsito, quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai para o trabalho, tá tudo correlacionado. Tá tudo junto ali, porque faz parte, é um fio que conduz, né, a nossa história. Nós somos ali aquele ser que realiza aquele papel espiritual. Precisamos disso, precisamos do braço, da perna, do intelecto, não é? Para exercermos a nossa potencialidade espiritual, que não é pequena. A gente é que se subestima. Olha a vulnerabilidade de novo aparecendo aí. A gente se subestima o tempo todo, a gente deprecia o nosso papel social e o nosso papel espiritual, porque a gente tem um papel na vida do outro que a gente desconhece, mas que é enorme, porque é tudo uma engrenagem. Nós não estamos desconectados. Nós não estamos desconectados enquanto espíritos que somos, e nós não estamos desconectados uns dos outros. Estamos todos fazendo parte de uma mesma engrenagem. Não há como a gente sair daqui hoje e falar, não, agora a gente não se conecta mais, né? Cada um de nós, estamos todos conectados. Nossa história continua juntos. Então, esse papel social, né, pensar no bem que a gente faz, a nós mesmos, ao outro, à sociedade, pensarmos em todos os aspectos da vida social, nos traz essa consciência de que somos espíritos corajosos para enfrentar qualquer obstáculo. A vulnerabilidade, ela faz parte porque é o desconhecido, né? É o obstáculo, é o difícil, que a gente também sabe que a vida ela é cheia de obstáculos, cheia de coisas difíceis para a gente fazer, né? Essa é a vida. E aí a vulnerabilidade ela faz parte disso, não tem como, né? Mas e como as provas e expiações podem ser explicadas pela doutrina espírita, então? Estamos falando de vulnerabilidade, estamos falando de coragem, estamos falando de espírito. Como é que nós podemos, então, explicar as provas e expiações? De acordo com os princípios da doutrina, a dor não significa um castigo de Deus, mas sim uma oportunidade para a evolução espiritual daqueles que a enfrentam com coragem. E quantos nós não estamos vendo, ouvindo falar de pessoas que estão enfrentando com muita coragem as dificuldades cotidianas da vida, né? E quanto a gente não sai mais fortalecido de cada obstáculo que a gente supera? É ou não é? Basta que a gente
faça isso com consciência, que a gente olhe para o nosso obstáculo, que a gente olhe para a nossa dor. E o que a gente faz muitas vezes é negar a própria dor, né? Negar a própria dificuldade. É não querer mostrar a nossa dificuldade, não querer mostrar a nossa dor. Eu vou mostrar só o que é bom, só o que é aceitável aos olhos da sociedade. E aí a gente tem uma outra questão também, que é a falta de empatia, né? Porque quando uma pessoa chega com uma dor, vulnerabilidade, é muito comum a gente olhar para a pessoa e falar assim, isso não é nada, isso passa. Nossa, eu passei por um problema muito mais difícil que esse. Vocês já não ouviram isso? Acho que todos nós já ouvimos isso. Era isso que a gente queria ouvir? Não era isso. A gente queria um colo naquela hora, a gente queria um ombro amigo, a gente queria um abraço. E que a pessoa falasse assim pra gente, nossa, eu sei o que você está passando, que difícil, isso é verdade, mas olha, a gente vai orar por você, a gente vai caminhar junto, o que você precisar eu tô aqui. É isso que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir muitas vezes que a nossa dor é grande mesmo. E por conta disso, a gente nem diz mais que a gente está com dor. A gente nem diz mais que a gente está sofrendo. Tudo bem? Tudo bem. Né? Oi, tudo bom? Não é assim, gente, que a gente encontra a pessoa? Tudo bom? Porque se parar, ele vai falar que não está tudo bem. Será que a gente está disposto a ouvir tudo que ele tem para dizer, que não está tudo bem? Então, olha a nossa vulnerabilidade aí, né, fazendo parte do nosso cotidiano, e a falta de empatia ao mesmo tempo, porque a gente não tem o outro para compartilhar, para acolher a nossa dor. Tudo que a gente quer é um acolhimento, né? E aí a gente não tem. Bom, eu trouxe um outro trechinho desse livro aqui. Vivendo tranquilamente, sem quaisquer preocupações, temos nossa vida acomodada. E, por consequência, a estagnação neutraliza os nossos sonhos de prosperidade. Será que a gente está falando aqui sonhos de prosperidade material? Espiritual, né? A gente tem uma meta. A gente se propôs a ser melhores, sermos melhores. Foi essa a nossa proposta inicial, quando a gente veio, todas as vezes que a gente veio. E aí, né? Quando a gente tá ali, muito tranquilo e tal, se é que é possível, né? Que não tá, ou pelo menos tá tentando ali, a gente para, porque vamos evoluir como, né? Vamos aprender como, vamos desenvolver como, nossos potenciais, nosso desenvolvimento espiritual, como é que ele vai se dar se a gente não tá atento aos nossos tropeços? Né? Então, estar atento a esses tropeços faz parte dessa consciência, dessa ampliação da consciência espiritual que a gente fala tanto. Dificuldades e desafios são propostas de evolução. Superá-los significa movimentar iniciativas, boa vontade, olha só a receita de bolo, gente. Superá-los significa movimentar iniciativas, boa vontade, ideal e determinação, abrindo novas perspectivas de sucesso e conquistas. Aqui a gente usa o termo evolução, mas porque o livro provavelmente é um livro mais antigo, a gente já tem usado um outro termo, a gente fala muito de desenvolvimento espiritual, né? Porque se a gente for pensar, é o que a gente está buscando, né? É o desenvolvimento no sentido de ampliação da consciência, do nosso olhar para nós mesmos, do nosso olhar para o espírito que somos. É essa a nossa busca, é olhar para dentro de nós. Só que buscar isso dentro de nós, esse autoconhecimento, é o que nos faz progredir, materialmente falando, no sentido físico da palavra, né? Não material no sentido de ter posses, mas estamos aqui, é uma vida terrena. Então, é nisso que a gente precisa ir bem, precisa passar nessa tarefa, precisa passar nessa prova aí, nessa fase desse jogo, né? E aí como é que a gente faz se a gente não estiver atento aos nossos obstáculos?
se a gente não estiver atento aos nossos fracassos. Eu estava ouvindo a Brené Brown mesmo falando no TED Talk, que ela apresentou essa palestra lá, e ela falava que depois ela levou um tempo para reconhecer que o TED Talk, para quem não conhece, é uma série de entrevistas curtinhas de 15 minutos em que as pessoas vão lá e dão depoimentos da vida delas. E são depoimentos muito bacanas. Qualquer hora vocês podem procurar no YouTube que vale a pena. E aí ela chegou à conclusão que são depoimentos baseados em fracasso. Todo mundo que vai falar no TED Talk tem um fracasso para contar. Só que tem uma superação também. Agora a pessoa se rende àquela vulnerabilidade. Ela fala, eu preciso falar da vulnerabilidade para depois falar do meu sucesso. Então vocês percebem como que uma coisa está ligada à outra, né? E que isso está ligado ao nosso desenvolvimento espiritual, porque nós estamos ampliando a nossa consciência em relação à nossa trajetória, aos nossos tropeços, aos nossos fracassos, e a nossa coragem, as nossas atitudes de coragem, e ampliando as nossas possibilidades de iniciativa, não é? De iniciativa, de ideal, de determinação. Nós estamos buscando dentro de nós ferramentas que fazem parte da nossa natureza divina, para que nós possamos conviver e viver aqui onde nós estamos. Era esse o plano. Então como é que a gente ia vir sem ferramenta nenhuma para passar por isso tudo aqui? Edilene, tem uma palestra dela, não sei se você assistiu, muito boa na Netflix. Tá em documentário. É mesmo? Ela fala muito sobre o livro, ela explica muita coisa, conta depoimentos. Eu vou procurar, Vale eu vou muito a ver. pena assistir. Que legal, que legal. Eu gostei, achei ela bem interessante mesmo. E aí a gente traz então uma frase de Emmanuel, né? Que ele fala, aceita-te como és e onde estás. Aquilo que a gente falou, né? A fim de que consigas caminhar com segurança para o que deve ser e para a melhor condição que te cabe alcançar. A nossa vida, ela tem um trajeto, né? A gente sabe disso. A gente vem com a coisa mais ou menos definida e a gente vai administrando isso, cabe a nós administrar esse comportamento, a nossa postura, a nossa atitude, a nossa resiliência, para que a gente alcance o que nós nos propusemos, ao objetivo que nós nos propusemos. Como é que a gente sabe qual é esse objetivo? A gente já falou isso em algumas outras preleções, né? Tem receita de bolo, gente? Tem receita? A gente veio com manual de instrução? Não veio, né? A gente não sabe a vida que a gente viveu lá atrás, a gente não veio com manual de instrução, a gente não sabe aonde a gente vai, né? Não tem manual, não tem receita. Mas a gente sabe que se a gente seguir o nosso mestre, que se a gente seguir o que a gente tem aprendido, né, com o legado de Jesus, muito provavelmente a gente vai estar no caminho certo. Precisa saber o que a gente fez no passado? Precisa. Precisa saber o que a gente vai chegar, qual o futuro, que dia que vai embora, com quem que vai casar. Precisa saber? Não precisa. Porque na verdade a gente confia demais que Jesus está norteando o nosso caminho. Hoje ainda falei isso para uma moça da minha equipe, né, que trabalha comigo, que vai passar por um processo seletivo. E eu falei, né, ela estava preocupada e tal. Falei, poxa vida, mas a gente tem tanta fé, né? A gente acredita tanto que Jesus vai nos inspirar. Então a gente não pode duvidar quando a resposta vier. Porque quando a resposta vier, eu vou saber que é porque a gente pediu isso para Jesus. Né? A gente fala muito aqui, quando a gente está aqui na preleção, né? Depois a gente termina a preleção, vai lá para o passe. E aí muitas vezes a gente que está aqui, a gente está esperando chegar lá no passe para a gente ter uma resposta para alguma coisa que a gente pediu, que a gente está ali matutando. E às vezes a resposta vem aqui, né? No silêncio da nossa prece, enquanto a gente espera para ir para o passe.
Então, olha só como a gente precisa estar atento, é muito sutil, é tudo muito sensível. Se a gente não estiver atento todo o tempo, a gente vai perder a chance de fazer de dar esse passo além nesse desenvolvimento espiritual, né? E a gente só vai ganhar com isso, porque a gente vai ser melhor pra gente, melhor pro outro, melhor pra nossa família, melhor para as pessoas com as quais nós trabalhamos, né? E aí o futuro é certo, né? É difícil, mas é certo. A gente sabe que a gente está no caminho, que a gente está cumprindo o que nós nos propusemos a fazer, né? Então é isso, assim, sem julgar a história da moça, que a gente sabe que ela tentou fazer o melhor dela para a filha, né? A gente tem que reconhecer que ela tentou fazer o melhor, mas a gente precisa muitas vezes pensar no lugar que a gente está e ter essa resiliência, né? Envergar que nem o bambu para não quebrar, né? Ter ali a sua resignação em relação à história que a gente está vivendo, procurar vivê-la da melhor forma possível, usar dos nossos instrumentos para poder, das nossas armas, entre aspas, né? Para poder fazer esse enfrentamento do cotidiano, porque assim nós seremos mais fortes. Sempre com a companhia de Jesus vai ser mais fácil, né? Se a gente tiver a companhia de Jesus, a gente vai conseguir fazer isso com mais facilidade. Então é isso que eu queria trazer hoje para vocês, para nós, né? Vocês querem falar alguma coisa? Ainda temos aí uns 2 minutinhos. Posso colocar? Pode. Tem um filme chamado Clique. A verdade. Esse filme mostra muito isso, né? Mostra muito. Se você quer dar tudo bem, mas as consequências... As consequências. Tem muitos filmes assim agora de Natal, né? Que a pessoa tem uma magia, aí ela vai lá pra frente, depois ela volta, ela tem uma chance de novo. É bacana, porque tá vendo? Tá baseado nisso, né? E a gente não tem essa chance de voltar. Mas a hora que a gente tem esse insight, que acontece muito com a gente, quando a gente tem esse contato com o Espiritismo, né, é mesmo um clique. É você falar, nossa, dá pra mudar o fim, né? Dá pra mudar daqui pra frente, dá pra fazer diferente agora. Como é que eu posso fazer? E a gente está sempre pedindo para Deus abençoar os nossos esforços, para Jesus abençoar os nossos esforços, porque a gente tem se esforçado para isso. A gente desliza muitas vezes, mas a gente tem se esforçado muito para ser melhor. Não tem? Vocês não sentem isso? Eu sinto, gente, né? A gente tem consciência dos nossos tropeços, das nossas mazelas, das coisas que a gente faz que não são muito legais, mas a gente também tem consciência do tanto que a gente tem se esforçado. E isso é muito importante. E Jesus abençoa, né? Abençoa os nossos esforços. O que mais? Você fez a piada e agora vai ficar por isso mesmo. Eu só estou refletindo. Tá refletindo aí. Mas ele fez a piada da Argentina, né? Mas na Argentina já tem aluguel de cachorreiro, né? É mesmo? Nossa, eu achei... Porque aqui a gente não vê, cada um sai com o seu cachorro, né? Com o seu animalzinho. Lá a gente vê, assim, aqueles cachorreiros, um monte de cachorro, 15, 20 cachorros naquelas cordas, assim, ó. Um só segurando aquele monte de cordas, assim, ó. Então ele é alugado pra levar os cachorros pra passear. Pra passear, eu vi. Então já leva bastante de uma vez. Eu vi esse nome em inglês, eu já vi outro dia mesmo. Aí eu achei muito interessante os cachorreiros. Cachorreiros. Leva olha pra só. praça pra jogar bola, leva pra brincar. Que bolas. coisa, gente. Mas aluguel de gente realmente é uma coisa que eu não tinha visto ainda. Eu acho que... Então tá bom, ninguém quer falar mais nada, todo mundo hoje vai pensar em que vai contratar no próximo evento. Brincadeira, né? Mas é isso, gente. Então que Jesus abençoe os nossos esforços, né? Continue abençoando os nossos esforços e que a gente possa, então,
aceitar as nossas dificuldades como elas vêm, né? E encontrarmos em nós mesmos força, coragem e aceitar as nossas vulnerabilidades para que a gente possa então se reerguer e caminhar adiante e ir até onde a gente tem que ir, né? Buscar o nosso objetivo aí dessa vida. Bom, Jesus permaneça conosco, nos abençoe a todos.